Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um debate do Projeto Educador, diretamente do estúdio do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que é parceiro para esse projeto do Debates, que é, a princípio, falar de assuntos satélite da dor crônica, dos cuidados paliativos, né? No programa anterior, nós falamos sobre o luto, né? E agora nós temos um assunto, e temos 3 grandes convidados para isso, de um assunto também muito importante, que é o burnout nas equipes de saúde. E eu queria trazer alguns dados sobre o burnout nas equipes de saúde. Bom, para introduzir isso, o burnout é uma síndrome do esgotamento profissional, tem esse tipo de sinônimo, né? Esgotamento ocupacional, síndrome do esgotamento no trabalho, síndrome do desgaste profissional. É uma síndrome causada pelo estresse crônico no trabalho que não foi devidamente gerenciado. Estresse todos temos, né? Nós precisamos gerenciá-lo. Ele se manifesta como exaustão profunda, distanciamento emocional e queda no desempenho profissional. Nas equipes de saúde, esse problema é ainda mais crítico. Nossos profissionais enfrentam jornadas longas, pressão constante, contato diário com dor, sofrimento e as perdas, além da responsabilidade enorme sobre a vida de outras pessoas. Quando o burnout se instala, não afeta apenas quem cuida, afeta também a segurança dos pacientes, a qualidade do atendimento e o clima de toda a equipe. Alguns dados para ilustrar o início dessa nossa conversa. Bom, tem um estudo com médicos intensivistas de 5 capitais brasileiras, incluindo Porto Alegre. Esse estudo com 180 médicos que tem a vida deles dentro de uma CTI, revelou níveis elevados de burnout, exaustão emocional em 50,6%, despersonalização, que é aquele afastamento pessoal, irritabilidade, 26,1%, ineficácia profissional, 15%. Atingiram altos níveis de burnout, pelo menos 61,7% dos entrevistados. Houve um outro trabalho com profissionais de 6 hospitais de referência no Nordeste durante a famigerada pandemia. E aí teve a participação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas. Exaustão emocional alta, 48,6%, despersonalização alta, 29,4%, e baixa eficácia no trabalho, 18,1%. Em equipes de atenção primária em São Paulo, um estudo já um pouco maior, com 2.940 pacientes, acusou um burnout severo de 11,4%. E aí teve alguns fatores associados, mostrados nesse trabalho, que era ser mais jovem, negro, tempo maior no serviço, falta de feedback da liderança, infraestrutura precária e ausência de equipe multidisciplinar. No contexto internacional, a gente vê que os dados são muito parecidos, né? Tem um estudo global com mais de 40 mil profissionais de saúde que encontrou 49,9% dos trabalhadores com burnout, sendo 56% entre enfermeiros e 47,3% entre médicos. Então, hoje, nós vamos conversar sobre como reconhecer os sinais, prevenir e tratar o burnout para que possamos proteger a saúde física e emocional de quem dedica a vida a cuidar dos outros. Bom, para tanto, né, eu vou ser simplesmente um mediador, porque esses 3 convidados têm muito para passar para a gente. A meu lado aqui tem a nossa parceira do Projeto Educador, psiquiatra da Clínica de Dor do Hospital Moinhos de Vento. Ela é também especialista em dor crônica, fizemos junto, inclusive, né? A especialização em dor crônica e medicina paliativa, doutora
Lorena Calef. Muito obrigado, Lorena, pela presença. Diretamente, claro, né? Eu vou antes apresentar as meninas, né? Com certeza. Não, então, óbvio. Diretamente, a nossa convidada importada de Caxias do Sul, né? A amiga querida Gisela Cardoso, que é psicóloga clínica e analista junguiana, e ela atua lá em Caxias do Sul e é especialista em arte e terapia e em teoria e prática junguiana. Ela é mestre também em letras, cultura e regionalidade pela Universidade de Caxias do Sul, onde atualmente ministra disciplinas que traçam relações entre a psicologia analítica e a arte-terapia, com ênfase em corpo e movimento. Na pós-graduação em arte e terapia, processos simbólicos. Ela publicou em 2018 Os Bastidores Arquétipos da... Arquetípicos, eu sempre li arquetípicos da Ópera do Malandro, e em 2023 um livro muito legal chamado A Lenda da Bombacha. E o livro é parte de um projeto transmídia de mesmo nome, cuja animação, executada pelo Xamã Filmes, foi lançado em 2024 lá em Caxias do Sul. Bem-vinda e muito obrigado, Gise. Eu que agradeço pelo convite. Prazer estar aqui. E o nosso terceiro convidado, Dr. Gabriel Drummond, é um médico formado pela Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre, antiga FFF-CMPA. Sopa de letrinhas. Com residência em medicina interna lá no Hospital Moinhos de Vento, a gente se conhece desde aquela época, e em cuidados paliativos na Santa Casa de Porto Alegre, né, que hoje é uma referência em cuidados paliativos aqui no Rio Grande do Sul. Ele é especialista em dor e cuidados paliativos, presidente da Academia Gaúcha de Cuidados Paliativos e mestrando em gestão e negócios no Brasil e na França. Ele é o criador do Guia de Bolso de Cuidados Paliativos, consultor no Hospital Moinhos de Vento, co-host do podcast Delírios de Influência, traz reflexões sobre a saúde do futuro, uma saúde que vai além de despiorar as pessoas e busca, de fato, transformar vidas. Gabriel, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Já fica o jabá pro próximo play ser do podcast Delírios de Influência de vocês. Maravilha. Bom, a gente tem um assunto aqui que é realmente preocupante. Eu acho que, além de toda a situação universal disso, que é o estresse, a gente vivenciou isso com mais clareza durante a pandemia, né? E eu acho que ele é pouco gerenciado, né? Eu não sei, eu quero que vocês falem sobre isso. Mas eu queria, sim, começar com a Gise, para ela caracterizar o burnout em profissionais de saúde. O que é isso, Gise? Então, o burnout, eu fui até buscar a etimologia da palavra, né? Que eu acho que é muito legal a gente partir até do que essa imagem traz. Sim. E assim, essa coisa do burn, né? Que é o queimar, em inglês, e o out, que vai até o fim, que vai de dentro para fora. Então, uma pessoa em burnout é uma pessoa que literalmente está se apagando, está queimando, está se esgotando, né? Por isso que a gente usa essa questão do esgotamento. Em espanhol eles chamavam lá, quando a gente estava na Espanha, síndrome do queimado. Viu? Né? Olha que interessante. Então, eu fiz uma imagem de uma vela mesmo, que vai se apagando. A energia que a pessoa tem vai se indo. Só que ela não vai se dando conta. Quando ela percebe, já foi a energia dela. Então, acredito que a gente pode pensar que, diferente, né, das outras questões que nós também vamos comentar, da diferença entre o burnout e outros tipos de estresse, é que isso tem a ver com o trabalho. Então, aquela pessoa que se dedica muito ao trabalho, que se dá tanto que quando ela percebe, ela se deu literalmente inteira para o trabalho, não sobrou mais nada para ela. Eu acredito que essa é a melhor imagem que a gente possa ter, sabe? Uma vela mesmo que foi e se esgotou e agora vai precisar se reconstituir para poder começar a ter energia de novo. E outra imagem que eu pensei foi isso também, né? Uma pessoa que queima no sentido de que ela realmente se esvai no ar, assim, ela não sobra mais nada dela. Então, ela, depois que passou a fase, que ela foi buscar ajuda, que já aconteceu, ela vai ter que ter muita paciência de se refazer. Porque realmente aquilo que é sólido desmancha no ar, né? Aquela famosa frase que a gente conhece. Sim. Isso também vale para a questão humana, né? Tanto física quanto emocional. A gente tem
né? Um quantum de energia, a gente tem que respeitar isso. Perfeito. E Lorena, o que tu acha dessa caracterização, assim, o que tu tem acompanhado de burnout, principalmente em equipes de saúde? O que a gente tem visto, assim, dentro da psiquiatria, eu acho que essa imagem que tu trouxeste, assim, calha bem, né, com o que a gente vê nos colegas. E é uma situação que vai minando a capacidade de trabalho da pessoa. Isso é uma coisa que a gente precisa diferenciar, bem importante. Em outras áreas da vida, a pessoa não se sente da mesma forma. Se sente capaz, se sente atuante. Exato. Na família, com os amigos, enfim, em outras situações, um hobby que seja, né? Mas o burnout, ele está relacionado à situação de trabalho, né? O estresse contínuo no trabalho de forma que vai minando a capacidade da pessoa de uma maneira progressiva, insidiosa, e que quando realmente a pessoa se dá conta, já passou do ponto. Já passou do ponto. Já passou do ponto. É um... Isso é um momento, exato, muitas vezes, que entre os aspectos que tu trouxeste, João, antes, quando tu está falando das pesquisas, um dos fatores de risco é a falta de reconhecimento das chefias. E as chefias precisam ficar de olho nas suas equipes, para que não chegue nesse ponto e isso seja percebido quando a pessoa, inclusive quando a pessoa começa a precisar de ajuda, quando já passou do ponto. Exato. Porque a pessoa, às vezes, isso é tão insidioso e tão, assim, de pouquinho em pouquinho, que quando chega no ponto de fazer o diagnóstico, a pessoa nem se deu conta. Uhum. A pessoa, às vezes, até fica tão desgastada e tão desacreditada de si mesma que pode tomar decisões em cima desse sentimento e que sejam inadequadas. Quando, na verdade, ela precisa de ajuda, ela pode querer se demitir, pode pensar em trocar de profissão, pensar, eu não sirvo mais como médica, eu não sirvo mais como enfermeira, eu não sirvo mais como técnico de enfermagem. Mesmo no dia a dia, a coisa que mais me chama a atenção do burnout é a despersonalização. Não é mais a pessoa. Não é mais a pessoa, exatamente. Toma atitudes, né? E até... que a pessoa não se reconhece como ela mesma. Exatamente. Perfeito. E aí que eu queria chegar agora no Gabriel, que o Gabriel é o seguinte... tu tem duas experiências. Uma experiência passada, recente, né, perto da gente aqui, né, recente, que foi a tua formação em medicina interna e cuidados paliativos como residente, que sempre é uma carga de responsabilidade, né, e de estresse maior do que nos médicos em geral. Né? É verdade. E hoje, como profissional já há algum tempo, enfrentar isso vendo as equipes, principalmente lidando com a terminalidade, e a gente sabe que se tu não tem um serviço ou um local especial para aquilo, aquele mesmo técnico de enfermagem, a mesma enfermeira está atendendo alguém que teve uma crise hipertensiva e um paciente terminal. No mesmo momento, né? Então, eu queria ver a tua opinião sobre isso, como ex-residente e como hoje um profissional que trabalha com a terminalidade. E o conteúdo do último podcast foi sobre luto, né? E aí, gostaria de levantar a seguinte provocação. Será que a gente também não tem que começar a olhar o luto no profissional da saúde? Porque a gente vive lutos à medida que a gente... Opa, estou destruindo a mesa aqui. Não. Aí quem vai ficar com luto é o Simmers. Vai acabar mesmo. Não, mas é importante porque a gente entra em contato com almas, né, com vidas ali dentro do ambiente hospitalar, ou do ambiente de cuidado que a gente está trabalhando. A gente se envolve emocionalmente, a gente investe, né, emoção de uma forma diferente do que como paciente ou familiar, obviamente, né? Em graus muito diferentes, mas eventualmente sim, eventualmente a gente vai deixar muita emoção, vai deixar muita energia, gostei dessa definição, dentro dessa relação, e é uma relação que ela se encerra, e a gente viu na pandemia a importância dos ritos nesse processo de finitude. Como fizeram falta. Faz falta quando a gente não os tem, né? Enquanto espécie, a gente gosta desses ritos, eles fazem muito sentido pra gente. E o profissional da saúde que está vivendo o luto à sua maneira, ele
não é nem que ele não é oferecido isso, nem se conversa sobre os rituais desse enfrentamento pra gente. E aí você falou que existem esses pontos de vista, né, do residente, depois do... quando não era médico, depois passou a ser médico, depois de ser residente que vira médico, né? Não, mas depois de médico, mas mais do que isso, eu acho que a parte de gestão é onde eu aprendi mais a lidar com isso, por incrível que pareça. No meu mestrado de gestão, que não tem nada a ver com saúde, eu descobri o quanto que a gente está atrasado em cuidar de pessoas. Pois isso foi o que a Lorena acabou de falar, né? As próprias chefias que deveriam ter esse olhar tanto no paciente quanto nas equipes. E é um susto quando você vai conversar com outras indústrias, pessoas de outras indústrias, e falar assim, cara, eu não sabia que o papel da liderança era esse. E a saúde esquece disso. A saúde esquece que a gente tem que cuidar da gente, sabe? E chega a ser uma contradição muito forte isso. E realmente falta esse espaço de treinamento da liderança para identificar em primeiro lugar, e depois conseguir direcionar da melhor forma possível em todas as áreas da saúde, inclusive nos cuidados paliativos. Entendo que a gente talvez converse mais sobre isso porque a gente está vivendo o caldeirão, né? A gente está vivendo as emoções, os sentimentos mais intensos dentro da saúde todo o dia, né? Durante todo o momento que a gente trabalha, a gente está vivendo com... e os cuidados paliativos, a gente ouve falar muito de empatia, mas nos cuidados paliativos a gente aprende que a empatia é se colocar no lugar do outro. Eu não posso me colocar no lugar do paciente, mas eu posso ter compaixão. Exato, né? perfeito. Eu tenho que me compadecer com aquilo e ajudar, porque se eu sou empático, né, eu posso ficar paralisado frente àquilo, né? Exato, e ter fadiga disso, né? Sim. Eu vou aproveitar isso que o Gabi trouxe, porque eu ouvi uma das coisas que eu pesquisei, né, sobre isso, desde que tu me convidaste para conhecer um pouco mais do burnout. Teve um psiquiatra, acho que era um psicanalista ali, que falou sobre um paralelo com a questão dos LER, que quando as pessoas começaram a usar muita digitação no trabalho, até então não se ouvia falar de que o trabalho adoecia o físico da pessoa quando ela usava um serviço repetitivo, um trabalho repetitivo. Sim. E naquela época as empresas começaram a buscar formas de aliviar, inclusive com ginástica laboral e tal, e ficaram todo mundo correndo, porque a gente cria novos problemas na medida que a gente vai, né, melhorando a tecnologia. E aí, claro, no primeiro momento é um apagar de incêndio, né, que agora então nós estamos com esse desafio que passou para o emocional, mas o físico naquela época, um monte de empresa. Hoje já é comum, a gente vai comprar uma cadeira ergométrica, as empresas já começam a fazer um cuidado preventivo, né? Olhar preventivo, ergonômico, para a gente poder... Agora, até nós chegarmos numa questão mais subjetiva, que é o caso do burnout, a gente sabe disso, né, que trabalhamos com a parte emocional, pode ser um pouco mais complexo, porque envolve muitas coisas que realmente vai ser individual também. Então, tem coisas que são muito gerais dos trabalhos, e a gente pode identificar o problema no geral, mas o tratamento, o olhar, inclusive das lideranças, vai ter que ser muito individual, né? Para o tipo de personalidade de cada um dos líderes, o tipo da empresa e o tipo do sujeito que está adoecido. Né? Então, acho que também é um trabalho tipo esse que vocês estão fazendo, né? De levar isso adiante, fazer as pessoas refletirem e pensarem, porque tem gente que não sabe nem que está com problema. Exatamente. E falar nisso, né? Lorena, quais são os sinais precoces que dá para se levantar como, de forma geral, assim, avaliando, vamos dizer, tu está avaliando uma equipe de saúde, né? Quais são esses sinais precoces que pode levantar um red flag, alguma coisa sobre burnout? Falar em sinais precoces, eu até diria tentar verificar a maneira de funcionar de cada indivíduo, né, naquela equipe. Pessoas que têm dificuldade de manter o seu horário de trabalho. Aquelas pessoas que chegam antes, que ficam mais tempo depois, que não conseguem fazer o seu intervalo de uma maneira adequada, são indivíduos com maior probabilidade de entrar numa crise de burnout. Quem olha de fora acha bonito, né? Sabe aquela história que estica mais um pouquinho, romantiza, né? É uma ideia romantizada. Romantização do sacrifício. Do né? sacrifício. Isso aí. Essa ideia do trabalho enquanto eles dormem, mais ou menos. Perigoso, Tem que né? descansar. Perigoso. Tem que descansar. O estresse crônico, ele adoece. A gente
faz parte da nossa vida, no dia a dia, algum grau de estresse. Né? Mas a gente precisa contrabalançar isso com o descanso, com outras maneiras de usar o nosso cérebro, com lazer, com descanso, com sono de qualidade, com sono reparador, com momentos de afetividade dentro da família, com os amigos, de descompressão. Então, o indivíduo que tem dificuldade nesse tipo de comportamento, eu acho que é o que está mais em risco para entrar numa crise de burnout. Que é uma... E aí isso seria a maneira assim da gente precocemente conseguir trabalhar com alguém antes de entrar numa crise de burnout, né? Dentro daquilo que tu estava me perguntando, né? A pessoa que começa a ter sintomas autonômicos, vamos dizer, tem dificuldade de chegar no trabalho, já tem uma taquicardia, já começa a suar, já fica irritadiço, muda a maneira de se relacionar com os colegas, tem dificuldade de relacionamento, assim, de ficar brigando, de ficar se queixando, começa a ficar isolado dentro da equipe. Isolamento. E a irritabilidade, né, Lorena? Acho que a irritabilidade é uma das coisas também. Eu, pelo menos, tive alguns pacientes com burnout, mas ali no período da pandemia foi bem evidente. Foi isso, uma epidemia dentro da pandemia. Profissionais de saúde, como vocês estavam trazendo, né? Pior ainda, porque eram pessoas que tinham medo de levar para suas famílias a doença. Eu me lembro que tu contava, né, João, que tu chegava em casa, cada vez que tu ia num paciente, tomava banho, trocava a roupa inteira, ia de novo, todo equipado, parecia que estava entrando na lua, né? Aquela coisa na lua. E aquilo já é mais ansiogênico que o normal. E aí vinculado a cuidar dos outros e ainda cuidar daqueles que são, né, os teus familiares. E realmente não levar nada de ruim para ninguém e achar que tem que dar conta, né, de cuidar de tanta coisa, a pessoa não percebeu que estava. Então, muitos profissionais, inclusive residentes, né? Muito comum. Ficaram com uma comissão de frente da coisa, né? E todo mundo teve que se virar nos 30, porque ninguém, às vezes, sabia lidar com coisas sérias que, né? Vocês vão ter que entubar alguém, um monte de coisa que aconteceu. Então, foi uma crise, vamos dizer assim, que a pandemia foi emocional também, né? E os profissionais de saúde, acho que de lá para cá, conseguiram, né, pensar um pouquinho mais sobre qual é o papel da saúde deles. Gostei muito dessa expressão que tu trouxe agora. Ter que dar conta. E isso é o grande reflexo daquilo que você comentou dessa romantização do sacrifício, né? É como se tudo que a gente conquistasse na vida, aí a gente entra num buraco de minhoca mais cultural, assim, uma coisa um pouco mais... Mas que talvez seja uma das raízes disso, que realmente parece que a gente só valoriza aquilo que doeu muito, que sangrou muito para o atingir, e se não foi assim, não tem o mesmo valor. E em muitos momentos a gente acaba suprimindo os nossos espaços, né, de descompressão, e aí falando também um pouco do espaço do profissional da saúde, que não valoriza os seus espaços. Não existe muito da nossa formação de dar, oferecer e cuidar dos outros e nos abandonar. E então também acho que é importante a gente falar sobre esses momentos, a gente olhar para a gente mesmo, né? De olhar para o nosso corpo e entender o que o nosso corpo está pedindo naquele segundo. E a gente não faz muito isso, né? Eu vou... Mais uma coisa, fui atrás, né? Etimologia de trabalho. Vocês têm noção de onde que vem a palavra trabalho? Não. Olha só. Origem do latim tripalium, três, e palium, estaca, né? Palos. Tripalium era um instrumento de tortura. Olha só. Com 3 estacas usado para castigar escravos e animais. Ao longo do tempo passou a ter a ideia de sofrimento e esforço penoso. Então seria uma coisa penosa. Então olha como culturalmente a gente, né, não vai buscar às vezes a carga que está por trás de cada significante das coisas que estão, né, que nos atravessam, e a gente vai entrando nisso. E é esse trabalho da expressão trabalho dignifica, né? É esse trabalho. Que é essa ideia do romantização do sofrimento que tu estava falando. É isso que em tese dignificaria a gente, né? E talvez a educação do trabalhador vai ter que também ressignificar o próprio trabalho, né? Como algo que tem que estar agregado valor e sentido de uma doação, né? Que a pessoa
porque ela... Sabe aquela história do Vitor Frankl, do sentido Sim, do trabalho, sentido da dor, Uhum, sentido da vida? Então, se tu não tem um valor maior agregado do que tu só, sei lá, vamos supor, ganhar dinheiro, ou tu começa a colocar metas que são impossíveis, tu não vai conseguir também ter no trabalho o prazer que tu consegue colocar na tua vida pessoal. Aí fica separado. Aí fica realmente o trabalho como um sacrifício e a vida pessoal como se fosse, cheguei, relaxei, agora eu posso... Porque nem como a gente era criança. Exato. Faz as tuas tarefas, senão tu não pode brincar. E isso eu acho que é uma coisa infantil que a gente tem na cultura ainda. E eu acho, queria ouvir a opinião de vocês, né, sobre essas válvulas de escape. Né? Eu falo de cadeira, né, porque claro, acontece comigo, mas eu assisto isso toda terça-feira que tem ensaio da nossa banda de médicos, né? Eu vejo, por exemplo, um colega chegar, ele vem com uma nuvem preta. Aquele dia foi terrível para ele. O cara já entra assim, aí ele entra, já tem o som, já está arrumando a coisa, ele já abre um sorriso, já esquece, né? E aquilo depois é expressado por ele mesmo em outro momento, mas a gente mesmo se cutuca e diz, olha ali, ó. Que diferença. Como a pessoa se aliviou com aquilo, né? E a gente fica pensando assim, pô, será que as pessoas não... Claro, cada pessoa é um mundo, né? Ela vai ter algum outro tipo, né, de coisa. Mas o que me bate mais quem vai gerenciar isso dentro das equipes? Porque a gente tem uma ideia de trabalho, né, por causa da dor, dos cuidados paliativos, de trabalho de equipes multidisciplinares ou interdisciplinares. Mas não é o que acontece todo dia, cara. Né? Dentro dos hospitais, dentro das UPAs e tal, o médico pouco conversa com o técnico, com a enfermeira, né? E aquilo vai se acumulando. E quem é que está gerenciando isso? O que vocês colocariam assim como uma medida de reforço? Vamos pensar na prática como é que a gente poderia direcionar alguma coisa salvadora para isso, né? Porque eu acho que está faltando assim um direcionamento. Eu acho que tem que ter planejamento. Planejamento e gestão, né, das coisas. Existem algumas certificações internacionais que já pensam nisso. E tem, uma delas é a Planetree, tem um treinamento em subequipes que se chamam as equipes, eles chamam a equipe lavanda. E ele tem, inclusive, uma caracterização dessas pessoas que têm esse treinamento para detectar no ambiente hospitalar, seja a função que a pessoa tiver dentro do hospital, a pessoa, o funcionário, o colaborador que esteja em situação de risco, seja o risco emocional que for. Então... Essas equipes são da medicina do trabalho? Ou não necessariamente. Na enfermagem, técnico de enfermagem, médico que recebe esse treinamento para fazer parte dessa equipe lavanda, como eles chamam. Não sei se em português teria o mesmo nome, mas é bonito. Tem esse treinamento para detectar os colegas e colaboradores que estão em risco. Mesmo que seja assim, o secretário, alguém da parte administrativa, não só da parte assistencial. Então, e isso precisa planejamento, precisa treinamento e planejamento. Assim como precisa planejamento para tu ter o teu ensaio toda terça-feira. Exato. Né? A gente precisa se preocupar com isso ativamente, conscientemente, porque ao natural não vem. Exato. Ao natural não vem. E faço uma provocação para vocês três, né? Da área médica, quem sabe até podem criar um curso mesmo, né? Planejar, trazer pessoas. Agora, a Lorena estava falando. A Lorena estava falando agora. Tu que trabalha direto com gestão, vocês trabalham com dor, criar um curso de preparação para as lideranças e para as pessoas que quiserem ficarem atentas, né? aos sinais. Eu acho que é interessante. Por exemplo, a Lorena faz parte de um serviço importante dentro do Hospital Moinhos de Vento, que é o serviço de psiquiatria. Né? Então, pode partir dali, né?
esse tipo de cuidado, né? Porque uma das coisas que me assusta muito, se fala muito em absenteísmo, né? Isso. Eu tenho muito mais medo do presenteísmo. Com certeza, porque você não consegue nem medir o presenteísmo. Não tem como, né, cara? E esses pacientes, já estou com eles como pacientes, então. né? Esses colegas, né, da área de enfermagem, da fisioterapia, de tudo, a gente muitas vezes vê o estresse, cara. Eu já cheguei, vou dar exemplos pessoais, uma vez eu perguntei lá no Moinhos, era um fim de semana, cheguei lá e disse, olha, tu poderia me ver gás e tal, e xilocaína e uma coisa assim. E eu vi, só um pouquinho. Eu digo, tudo bem. Aí eu esperei um pouquinho, que foi um pocão, e o paciente esperando. Aí ela voltou, só vi aquela pessoa no fim de semana, no andar. Sobrecarregadíssima. E aí, mas eu tinha que, ela era a ponte para pegar o material. Daí eu cheguei dando para ela, olha, tu poderia ver para mim, porque o paciente está com dor e tal. A mulher virou para mim e começou a desabar de chorar. E eu digo, não, senta aqui, que é isso? Ela disse, eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso. Né? Eu tenho que dar 3 banhos ainda, tem coisas, e são só 3 da tarde, e eu tô desde de manhã, né? E não sei o quê. Aí tu diz, meu Deus, cara. Sabe, ela tá pior que o paciente. A enfermagem... eu digo, não, cara, eu vou pedir pro paciente ir buscar. E pelo que eu estudei não, acho nesse que teu período... autofalho não foi por nada. E a enfermagem adoece mais que a parte médica, pelo que eu ouvi sim, as estatísticas. Estatisticamente. As estatísticas mostram isso. Inteiro é a linha de frente, né, cara? E muitas vezes não são ouvidos, cara. E a gente conhece, né? Além de enfrentar a doença e tentar dar o melhor, eles têm um ambiente onde a família está super estressada, né? E muitas vezes não tem nenhum tato para lidar com aquilo. Enfrentam, às vezes, uma chefia ali que não está muito afim de papo. E alguns médicos estressados e mal educados. Então, quando junta tudo isso, né, sim, é um caldo de cultura, fica muito difícil. Né? Eu trouxe para vocês uma coisa quentinha que é de... Tá aqui, que é de... Publicado em 2 de setembro agora, terça-feira. Uma resolução do CFM. Quando a gente chega nesse ponto, cara, onde a resolução do CFM é direito do médico exercer sua atividade profissional em ambiente que assegure sua integridade física e mental, incumbindo os gestores e responsáveis técnicos a adoção de medidas necessárias. Existe aqui no CIMERS, aqui no Sindicato Médico, né, junto também com alguns deputados da Assembleia, junto com o CREMERS, toda uma campanha contra a agressão a médicos, que não é só a médicos, é a técnicos de enfermagem, todo, né? Principalmente na linha de frente do SUS. Né? A gente sabe que ocorre no privado também. Mas na linha de frente nas emergências, então, nas situações mais dramáticas. Que começa a entrar resoluções com força de lei para ter punição, mas isso aqui indica punição para os gestores. E eu achei interessante que aqui diz aqui, ó, integridade física e mental. Então, os gestores realmente, cara, se eles não tiverem preocupados com o burnout, que aqui a gente está no limite, né, da agressão física. Perfeito. Mas aqui, no geral, isso aqui serve para alertar os gestores que eles podem ser acionados, o hospital pode... A clínica, o consultório, seja onde for, pode ser acionado pelo Conselho Federal de Medicina para que eles tenham, e aí tu tem órgãos fiscalizadores, como é o próprio CIMERS, né, que está em cima para isso, para empurrar ela abaixo quando não se tem a gestão adequada de um problema sério como é o burnout. E que vai refletir na assistência de saúde das pessoas. Mas o impacto é uma queda em rede, incrível, né? É uma queda vertiginosa no atendimento. Muito né? interessante que a gente levantou várias questões aqui que trabalham em paralelo, né, para o burnout acontecer. Não só lideranças fracas, que a gente tem na saúde de uma forma geral, no mundo inteiro, não só no Brasil, né, despreparadas. A gente falou também de propósito, a gente falou de ambiente, de
de falta de descompressão. E precisa ser visto com esse olhar holístico mesmo, né? Esse olhar completo de um problema que ele não é simplesmente fazer uma palestra do CIPA. Exato. Que a partir dessa palestra ninguém mais vai ter burnout, né? 100% está resolvido. Uma das coisas que me chamou a atenção quando você vê reportagem na televisão, que alguns políticos usam a coisa de ir da madrugada para pegar médicos dormindo. Sim. Né? Só que aquele é o momento de descanso do médico, né? E aquilo faz parte da prevenção do burnout. E da prevenção do erro, e aí vai. Do erro, de tudo, né? Então, tá tão distorcida a coisa, né? E quem tem que tomar a rédea disso são os gestores, cara. São os caras que estão gerenciando o local. Né? Eu acho que essa ideia que tu falou, assim, da gente criar cursos, né? De pessoas estudarem isso para passarem isso adiante, para melhorarem a visão de ter, por exemplo, né? A gente acabou de falar, pô, o cara olha lá, o cara trabalha que nem um cavalo, que lindo. E dá para lançar, inclusive, online alguma coisa assim, né? Para as pessoas, mesmo que não sejam gestores e líderes, mas que os profissionais sejam, não só da saúde, de todos, né? Orientando isso. Sinais de alerta, fazer várias coisas prontas, assim, mesmo que curtas, porque o indivíduo, né, o sujeito, ele também está muito, às vezes, atrelado a essa romantização que a gente falava antes do trabalho. E, normalmente, o que acontece? A gente isso ouve muito também, a Lorena deve ter visto também nos pacientes dela. Quanto mais a pessoa é boa e eficiente, mais ela se doa. Então, claro que pode ter gente que finge burnout, né? Claro, na área de saúde não tem tanto isso, mas às vezes os empresários têm muito medo, né? Que os seus funcionários vão lá e peçam um atestado. Mas assim, ó, no geral, as pessoas que têm burnout já são sujeitos que trabalham muito. Já são pessoas que se doam demais. Eles não têm esse perfil, assim, sociopata, psicopata, aquelas pessoas que querem enganar os outros. Então, isso que antes tu perguntaste, né? Como que a gente vai saber qual é o perfil? Essa pessoa que se doa muito é um sinal de alerta. Se tu é aquela pessoa que dorme pensando no trabalho e acorda pensando no trabalho, tu já é um indivíduo, assim, capacitado, né? Prontinho para, assim, ó, receber o burnout em ti. E isso é uma coisa, né, que se a gente olha, ela é tão injusta com ele, porque ele trabalha porque ele gosta, cara. Ele está fazendo uma coisa bacana e tal. A e saúde ainda com propósito. Não, exatamente. Ele está ele começa a lutar contra aquele ambiente hostil. Né? Não posso me sentir mal trabalhando. Isso vai pesando, né? Vai pesando. Não, vai pesando. E vai até, assim, pegando o gancho dessa doação para o trabalho, são muitas vezes pessoas que dormem com o celular do lado na mesa de cabeceira, olhando as mensagens, olhando o WhatsApp, já vendo o e-mail que está entrando. Não desliga, né? E não desliga. E muitas vezes a própria empresa também não respeita esse limite. Eu estou te mandando uma mensagem agora, mas só olha amanhã, tá? Mas a mensagem já foi. É 8 da noite, é 10 da noite, já entrou o e-mail para o dia seguinte. E vai mudar a personalidade da pessoa. Por isso que a pessoa tem que se dar conta. Independente dela ter lideranças, gestores que vão olhar, a pessoa tem que começar a assumir as rédeas da própria vida, gente. Sim. A gente sabe isso em psicoterapia. Eu acho que é um detalhe importante. Em psicologia profunda, a gente sabe. Não tem mais que a gente delegar. Quando a gente é criança, ok, faz parte da nossa vida. Cresceu, assume as rédeas da própria vida. A nossa cultura, ela realmente gosta de uma infantilização. E outra coisa é isso, assim, tem um público além da área médica que sofre horrores com isso, que são os professores. Nossa, que tem o mesmo problema aqui de agressão física, verbal, psíquica. Com a história do WhatsApp, da questão... fracas, mesma coisa. Isso aí. E com a questão do WhatsApp, os professores não têm mais descanso nunca. Então, é família mandando, entrando nas redes sociais dos professores. Então, as pessoas ficam assim, é meia-noite, tá recebendo uma mensagem no WhatsApp, meu filho amanhã vai estar com isso na escola. Gente, tem horário. O WhatsApp
para quem é profissional, deveria ter ali, ó, se comunique comigo em tais horários, se você não for da minha família ou amigo. Sim, mas não esperar isso que tu estava também comentando. Não esperar que o outro se responsabilize Exato, pelo meu cuidado. Ter que botar limite. Eu tenho que botar limite. Tu vai ter que botar limite. Pode estar escrito lá, entre em contato difícil, comigo, né, em horário comercial, difícil. mas eu tenho que respeitar o meu horário comercial. Assim como o home office também. Muitas pessoas confundiram, né, home office com trabalhar em casa, o trabalho remoto e trabalhar perderam 16, 18 horas. Exatamente. Não desliga mais. Perderam o limite. Perderam o limite. Não desliga mais. Que é o que o presencial dava. Isso. Né? A partir daqui, daqui estou trabalhando. Fora daqui, fora desse horário, não estou trabalhando. Então, essa dinâmica e essa perspectiva também se perdeu muito. E o que se faz, Gizi, quando afasta o paciente? Como assim? Então, o paciente está com burnout. Quando ele é retirado? Aí, esse afastamento... porque eu vejo assim, eu tenho um paciente que está afastado há 2 anos. Sim. E ele tenta voltar ao mesmo lugar. Aí é que tá, ó. Por exemplo. Mas ele, entendeu? Só antes de Só que para ele é uma derrota, cara. Sim. Deixa eu só te falar uma coisa, João, Nossa. antes. Ali, quando tu estava falando, né? Como que a gente faz o sujeito para perceber isso? Assim, ó, gerenciar o seu tempo. Sabe? Então, essa coisa do estresse está atrelado ao tempo e ao espaço que a gente tem. Então, essa expressão que tu usou, o mesmo lugar. Ele não pode voltar para o mesmo lugar. Ele tem que voltar para um lugar diferente. Ele vai ter que ele que coloca buscar, assim? Ele diz, eu tinha, ele usa o passado. Eu tinha o emprego ideal, o que eu sonhei minha faculdade toda, não era na área de saúde, e eu demorei a me afastar porque eu não acreditei no meu próprio terapeuta. Que aquilo que eu sentia, quando eu sentava, eu parecia que eu ia infartar. Eu tinha sudorese. Eu tinha náusea. Eu não conseguia me concentrar. Eu digo, eu tô com uma doença. Então ele passou por vários clínicos e tal, e todo mundo dizendo, não tem nada, é estresse. Tu trabalha demais e não sei o quê. Mas ele disse, mas eu adorava trabalhar. Pois é. E eu quero voltar àquilo que eu tinha. Naquele meu emprego ideal. Ele não quer outro. Mas então, vai ter que buscar muita terapia em primeiro lugar para ver qual era esse ideal, né? Porque aí já tem uma fantasia da coisa. Que deve estar atrapalhando, né? E tá o que me dói é 2 anos de vida, cara. Um cara jovem. Então, isso eu ouvi muito também das pessoas falarem que tu vai ser afastado e às vezes, dependendo da situação, vai começar com 15 dias. Mas assim, ó, gente, como ninguém teve burnout do dia para noite ou da noite para o dia, não vai parar de ter. Pois é isso, não tem uma data. Não tem data. E não tem a garantia de que tu vai conseguir voltar para o mesmo lugar. Isso é uma depressão profunda, é um estresse profundo, está atrelado à síndrome do pânico, está atrelado a crises de ansiedade constantes, é uma coisa que não tem fim, assim, para dizer, vai fazer quantas sessões de terapia e vai resolver. Não. A pessoa, em primeiro lugar, vai ter que ter paciência e perceber que ela é um ser humano. Ela tem esses limites e até que ela aprenda a gerenciar esses limites, ela vai ter que pedir ajuda, sim, e tem que acreditar nos terapeutas. E tem um monte de terapias, não duvide do seu terapeuta e tome as medicações. Médico, porque realmente, assim, ó, a gente tem uma fantasia, às vezes, de ser um super-herói, um super-homem, né? Uma super-mulher, que vai dar conta das coisas que a gente não dá. E é frustrante, mas a gente tem que aprender a lidar com a frustração. Senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E a outra coisa também é isso que a gente estava falando, né? Ouve o teu colega de trabalho. Às vezes o teu colega de trabalho está percebendo coisas de ti que tu não está percebendo, né? Então, eu ouvi algumas pessoas falarem que começaram a embrulhar, assim, embaralhar as letrinhas, não conseguiam mais digitar, né? E não estavam acreditando. E aí foram empurrando com a barriga, com a barriga. Né? É difícil. Tu te dá conta então, de que, alguém está dizendo, tu tá estressado, de repente, respira. Aí tu falaste ali, né, João? O pessoal da banda chega, desliga, faz outra coisa e pronto, passa. Para mim aquilo foi... Eu vejo isso toda terça, cara. E puxando a brasa. O pessoal chega... Sabe? E faz uma coisa completamente diferente. Exato. Desliga aquilo e faz outra coisa. Sem entrar dentro de uma armadilha, e a gente tem muito disso agora, que é o espaço da anestesia,
que é a rede social, por exemplo, de ficar na Mas frente. isso não descansa de verdade. Exato. E a gente acaba, para poder, enfim, tá estressado, tá esgotado, e aí no desespero, deixa eu ficar aqui 3 horas no, sei lá, TikTok, não sei. Sim. E aí, só para anestesiar aquela... ser transportado para um universo paralelo, onde os problemas não existem, e não trabalhar eles, né? Não enfrentar eles, ou então não ter um momento de descompressão real. Isso. De comunidade. Isso aí não é um avatar. É tu mesmo. Não, é tu. Não, é tu. E Tá assim, exercendo, é visceral, né? Tá mexendo com música, tá tocando, tá falando bobagem com teu amigo ali. Cara, isso é muito mais terapêutico do que ficar, sei lá, na televisão. Que é esse que a gente estava falando antes sobre despersonalização. É o Nossa, risco da despersonalização, de a gente depois não se reconhecer como si mesmo. E os teus pares não te reconhecem. Perfeito. Né? Mas ele não era assim, cara. Ele não era agressivo, irritado dessa maneira. Por né? isso que o outro que está falando... Posso falar um pouco de mim, então? Vou falar do meu burnout. Eu gostaria. Pode ser? Pode ser. Gostaria. Mas algumas vezes, né? E tudo bem a gente falar isso, né? Tudo bem. Porque assim, eu, em alguns momentos, a minha carreira meio doida, né? De às vezes fazer estava fazendo mais gestão, às vezes fazendo mais assistência. Por último, agora, estamos falando de maio agora, tá? Bem eu estava bem recente. Eu estava trabalhando bastante, um pouco mais assistencial, um pouco menos em gestão. E consultório indo muito bem, muito paciente. E teve um momento em que o paciente faltou. E eu falei, que bom. Peraí, o que está acontecendo, né? E aí, que bom. Aí eu parei, sentei, e aí a secretária, o paciente chegou e eu não queria atender aquela pessoa. E eu amo tanto fazer isso, por quê? Mas o bom foi tu te dar conta, E né? eu falei assim, cara, por que eu fiquei triste? Pela chegada de quem deveria me deixar alegre, porque eu vou ajudar, vou colocar meu conhecimento aqui a favor dele. Prática, enfim. É para isso que eu tô aqui. E vai me dar dinheiro, entendeu? O que tá acontecendo? Por que eu não quero, entendeu? Eu vou conseguir trazer propósito, vou conseguir... É tudo que tu queria. É o que eu sou. Tu te preparou para isso. Por que eu não tô querendo ser o que eu sou? E aí foi quando eu me dei conta, cara, eu não vou conseguir atender esse volume de paciente. Vou ter que mudar um pouco a maneira como o meu consultório está, o tipo de atendimento que eu faço, abrir mão de receitas. Porque eu comecei, cara, então é isso aí. Esse é o momento de redesenhar isso e de abrir mão de coisas. E essa é a parte mais difícil. Eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. E eu não vou poder voltar para o mesmo espaço. Oi? Trabalhar a humildade, né? Cara, e a vulnerabilidade. Exato. Pois eu passei pela mesma coisa. Que é o que o paciente estava... O paciente que tu estava dizendo está com essa dificuldade. Ele está lutando. Você tem que abrir mão de várias coisas. Ele está focado em voltar... 100% para o mesmo lugar que ele está lutando há 2 anos. E eu disse para ele assim, Sim, para a mesma situação que adoeceu ele. Porque agora ele veio com novos sintomas, que foi dor, e aí mandaram ele para mim. Eu digo, cara, tu não tem nada. Né? Tu não tá vendo de onde tá vindo isso. Aí ele começou. Mas eu queria dar um depoimento que... eu tive burnout, nem me dei conta. A Lorena acompanhou isso. Eu fui... E eu me dei... olha que interessante isso. Eu me dei conta disso quando eu saí do meu lugar. Eu trabalhava atendendo convênios, né? Então, tu tinha aquela montanha de pacientes, um volume incrível de pacientes dentro do hospital. A gente estava começando a clínica de dor dentro do hospital. Então, era uma coisa assim de trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite, incluindo o fim de semana. E aí... eu resolvi fazer um curso fora, fui para a Austrália. Quando eu cheguei lá, eu me dei de cara com uma outra realidade. As pessoas completamente easygoing. Os horários aqui, acabou aquele horário. É casa, não tem, sabe? E aí começou a me bater aquilo e as pessoas me perguntavam, como é que é o horário de vocês no Brasil? Aí eu dizia, tá louco, né? Tu não pode trabalhar assim porque tu não vai aguentar. Tu vai ter um troço. E você, nossa, não é que é mesmo? Não, e aí eu dizia, não, mas isso é temporário. Claro que não era temporário, mas aí eu comecei a me dar conta. Para terem uma ideia, eu voltei para o Brasil, isso foi em 2010, 2011, eu voltei para o Brasil e encerrei
o meu convênio com os convênios, né? E decidi diminuir o volume drasticamente. Exatamente o que eu fiz agora em maio. E aí, o que eu Foi uma fiz, escolha. né? Eu me senti extremamente bem. Eu me senti... Sim, aliviado. E hoje... Livre. Não, e tu fazer o teu tempo, tu atender na tua coisa, né? Porque Tudo tem ônus e bônus. Claro. Mas aí tu tem que conviver com isso. Eu não Exatamente. sou capaz Tem que de conviver trabalhar com como isso. algumas pessoas trabalham. E tudo bem. Então, João, deixa eu Tudo bem. aproveitar isso que vocês estão falando, que uma das coisas também que as pessoas que estão nos ouvindo têm que entender, assim, ó, a gente não pode colocar metas muito acima das nossas possibilidades de atingir, Ok. sabe? Porque isso é outro problema hoje. Principalmente o pessoal da idade do Gabi, né, que está nessa fase de redes sociais como algo que impulsiona o Poxa trabalho. vida, isso tem muito. Então, isso é uma armadilha, como tu estava falando antes, Gabi, que eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque realmente, assim, ó, eu vejo pessoas jovens que estão esgotadas, né, e às vezes são lindos, maravilhosos pela juventude, pelos procedimentos, por um monte de coisa, esteticamente tão bem, mas é um saco, vamos dizer assim, que, sabe, se tu botar dentro. um alfinetinho e fizer assim, a pessoa Estoura. desmorona. História. Porque não é só mais aquilo que tu tá com o teu paciente, aquilo que tu tá com a tua família. Tu tá no mundo. Tu tem que estar brilhoso lá, né? Perfeito, brilhante, né? Com a tal da rede social mostrando uma vida perfeita que não existe. Que tudo bem se tu quiser vender isso como uma persona temporariamente, mas às vezes isso está sendo quase que trazido prisão, né? dentro para a pessoa, ela vai incorporando isso como se fosse realmente uma possibilidade. E, de novo, a gente cai na armadilha, né, de ficar colocando um ideal e uma possibilidade de que alguém é realmente feliz. Mentira. Exatamente. Não existe isso. Existe. Existem motivos e coisas boas para Claro. alguém ter alguns momentos de alegria, de felicidade. E estar com pessoas ainda é o maior tesouro que a gente Mas tem. sem dúvida. E aí Então, tu não acabar te trocar isolando isso. porque tu tá percorrendo um caminho muito perigoso, né? Então, assim, cuidar dessa parte social para que ela seja real, sabe? E não que ela seja, assim, likes lá nas tuas redes e aí tu vai te sentir rica. Não, tu é rica das pessoas reais que tu pode... Quem que tu chamaria às 3 da manhã se tu precisasse de alguém para te socorrer ou para dizer um oi? Né? Então, talvez quem estiver nos ouvindo pensa isso. Quem que tem realmente uma amizade que tu pode contar com alguém? Quantas pessoas tu pode contar realmente na tua vida, né? Que viriam te socorrer para Que é o qualquer que coisa. a gente acompanha em cuidados paliativos, né? Que se as pessoas, até a gente estava comentando em off aqui com a Cláudia, que está aqui do lado, vocês não estão vendo, mas o que as pessoas perguntam na terminalidade, né? Muitas vezes o que eles têm de questionamento é assim, ó, eu gostaria que os meus amigos, né? Tivessem aqui, Exatamente. aquele amigo que eu não vejo há tempo, aquele familiar que eu tive uma desavença e agora eu vejo que é tão pequenininho, né? Então, eu queria, porque nós já estamos no adiantado da hora, né? Isso aqui daria para uns 5 programas frouxos, né? Mas teve aqui algumas coisas que eu achei interessantíssimas, né? Até essa coisa da gente propor soluções, né? E buscar para os locais onde a gente trabalha e aproveitar a internet também para isso, né? Mas eu queria então, nas considerações finais, pedir para a Lorena, né? Destacar algum ponto, Lorena, o que tu gostaria de falar agora no encerramento do nosso programa? Eu acho que como uma ideia final, assim, que as pessoas prestem atenção em si mesmas. E aquilo que serve hoje pode não servir amanhã. Todas as etapas da vida têm as suas peculiaridades, né? Eu estava te escutando agora, falando assim sobre as redes sociais, enfim, e as pessoas, né, mais jovens em começo de carreira, mas cada etapa tem as suas necessidades, as suas peculiaridades, e cada pessoa na sua etapa de vida vai ter a sua experiência, as suas necessidades, aquilo que vai priorizar e fazer isso de forma consciente, olhar para si mesmo de forma assim,
E com essa humildade também que a gente estava falando. E sinceridade. Aceitar. Honestidade porque consigo mesmo. Né? Honestidade é aceitar por um tempo. O que serviu por um tempo e deu certo por um tempo pode ter mudado. Então, eu acho que essa perspectiva é sempre importante. Gize. Eu voltaria para a imagem do fogo, né? Enquanto a gente estava falando, a Lorena está falando, também me lembrei que em psicologia analítica, né, Jung gostava muito de alquimia. Então, a gente é obrigada a passar por todos os estudos da alquimia, né, que já tem no mundo. E uma das imagens mais lindas que eu vi foi do Hillman, que ele coloca assim que tem vezes que uma das questões na clínica para a gente administrar com o paciente, trazer essa imagem do fogo, que todos nós, né, temos essa energia do fogo tão forte. E às vezes a gente tem que cozinhar em banho-maria, sabe? E não deixar que esse fogo se consuma rapidamente e vá para muito intenso. Às vezes precisa, mas se for por pouco tempo. Se é muito tempo deixando essa chama arder muito fortemente, ou a gente queima os outros. Né? Vira cinza, né? Se desmancha no ar, como a gente falou antes. Então, administra o teu próprio fogo. Cuida de ti dessa maneira. Né? Não deixar Cuida apagar. Da natureza para não deixar apagar. Porque senão, depois que for o fogo, é isso que acontece com o teu paciente. Ele vai ter que descobrir como acender, talvez não é mais daquele jeito que ele gostava antes. E tu vê que tu é o teu maior inimigo nesse momento. Total. Né? Que tu não aceitar aquilo que há 2 anos está escancarado. É muito triste. E ainda vou dizer uma curiosidade. A Maria era uma soror alquímica, né? Soror é a irmã do alquimista. Então, foi uma mulher que descobriu o banho-maria. Por isso que tem esse nome. Por isso que é o nome banho-maria. Cerveja só. Gabi. Acho que conversando com vocês, eu tive uma impressão de que o maior inimigo desse processo curativo do burnout vai ser a inércia. Né? A inércia de se manter no mesmo ambiente, esperar que aconteça, esperar que as coisas aconteçam, ou não se movimentar enquanto liderança para a mudança. Então, acredito que aqui a gente tem que provocar a mudança, sem medo, né? De conversar sobre isso abertamente dentro do nosso espaço de trabalho, de mudar ambientes que talvez não vão ser, que você não está tão fora da sua capacidade de consertar, de mudar, de aprimorar. Então, acredito que viver um mundo em que essa conversa pare de ser importante exige uma mudança sem medo, com coragem. Queria agradecer vocês demais também, pessoal que está nos assistindo, e dizer que assim, uma das coisas, já estava programado essa nossa conversa sobre burnout, né? Antes de terça-feira, dia 2 de setembro, né? Essa gravação que vocês estão assistindo, mas a resolução do CFM me tocou muito, assim, porque parece o fundo do poço. Né? Uma das estratégias propostas é que os postos de saúde tenham rotas de fuga. Então, aqui a gente está debatendo burnout, né? A síndrome do queimado, o estresse, né? Tu imagina o grau de estresse de alguém que é ameaçado de morte ou agredido no seu local de trabalho, onde ele está fazendo, como é que ele levanta de manhã... Com qual disposição? Correndo vai esse lá, risco, né? Professores, tudo isso. Então, eu acho que é um problema muito sério. Eu acho que a gente pode fazer parte da solução com esse tipo de recado que vocês deram, né? É evidente que a solução maior, né, para problemas mais graves, como é o estresse físico, né, da agressão e de coisas que o nosso mundo atual enfrenta, está na mão do Sindicato Médico, do CREMERS, do CFM, né? Mas a parte mental dentro de cada núcleo que a gente habita, né? Como médicos, como psicólogos, como enfermeiros e tal, eu acho que a gente pode modificar isso. Eu acho que as pessoas têm que pensar nisso, né? Pense no seu ambiente de trabalho, dentro da área de saúde, o que você pode mudar. Questione a chefia, questione a gestão, né? Identifique se você vê que um colega está em dificuldade, né? Ou que você pegou algum ponto que foi discutido aqui, levante essa lebre, né? Levante esse assunto, converse sem medo, tá? Queria agradecer a todos, agradecer demais o Simers, né? Que é o nosso parceiro aqui nesse estúdio maravilhoso.
e até a próxima.